Capítulo 2997 Jardim Interior, Parte 1. O Zouvo tinha um novo respeito por seus aliados Eldritch, mas isso não significava que ele pudesse subestimar a ameaça representada por alguém que poderia gerar inúmeras abominações. Se o assassino e seu dispositivo eram uma ameaça ao Conselho, Lith era uma ameaça à própria Mogar simplesmente por existir. Eu queria. O Tiamat respondeu com tanta decepção na voz que era difícil duvidar de sua sinceridade. Se fosse esse o caso, eu já teria um exército invencível de criaturas que podem assimilar o conhecimento e os poderes dos meus inimigos. Eles estariam ao meu lado e me ajudariam a proteger tudo o que me importa. Meu sangue é apenas sangue. Um estalar de dedos de Lith apressou sua recuperação e limpou as manchas no chão e sua armadura. Pelo menos até você infundir força vital e mana como nosso inimigo fez. Você não come uma abominação. A abominação come você. Não foi isso que aconteceu quando seu filho foi concebido. Como sua esposa ainda pode estar viva? Strider ponderou. Meu lado abominação foi o primeiro com quem fiz as pazes. Ele ama Camille tanto quanto eu e nunca machucaria. Sua consciência realmente me garantiu que nada de ruim aconteceria a ela. Além disso, ela não pegou uma parte de mim. Foi oferecido voluntariamente. Ela não tentou tomar meu poder para si mesma. Ela adicionou algo próprio e transformou em algo, não, alguém novo. Se você não consegue notar a diferença, eu tenho pena de você. Por alguma razão, a última parte irritou Zouvo mais do que a ameaça das abominações nascidas dos fragmentos de Lith. Enquanto todos se recuperavam, Lith projetou hologramas da sala do trono. As videiras penduradas no teto, a bacia de bronze na qual despejavam a essência da vida roubada e os sofisticados dispositivos alquímicos e de forja foram retratados em grande detalhe. Devemos impedir que os lacaios coletem mais do nosso sangue. Rica, a Titânia, disse. A julgar pela forma como o Chapeuzinho Vermelho organizou a sala e os corredores, isso não é algo que nosso inimigo preparou para lidar conosco. É parte do seu plano original. Dar a ele nossas magias e habilidades de linhagem já é ruim. Se ele realmente aprimorou sua evolução, não há como dizer o que ele pôde fazer. Devemos destruir nosso sangue no momento em que formos feridos. Na sala do trono, Maergron tinha acabado de reconstruir seu corpo. Ele estava fraco, cansado e com uma necessidade desesperada de nutrientes. O templo da Grande Mãe estava cheio até a borda com energia mundial, mas sem acesso direto ao solo fértil. As habilidades de regeneração de um Fai eram limitadas. Isso ainda não acabou. Suas mãos e voz tremiam de exaustão, então ele precisava de pura força de vontade para não desperdiçar uma única gota de sangue que restava na bacia. Com cada gole, ele ganhava a força de seus inimigos, seus poderes e, até certo ponto, suas memórias. Quando o Chapeuzinho Vermelho esvaziou a bacia, ele estava de volta à sua força total e conhecia todas as fraquezas de seus oponentes. Ele sentiu o ódio de Strider por abominações, e não seria preciso muito para virar o Zouvo contra seus aliados. Maergron não tinha ideia de que na verdade também havia dois Eldritches porque eles não derramavam sangue. O Chapeuzinho Vermelho podia sentir a ambição de Ruta e seu desejo de que seu talento fosse reconhecido. Sua frustração por estar preso no azul brilhante por séculos, enquanto aqueles mais jovens que ele superavam Ruta a cada dia. O jovem só precisava de um empurrãozinho na hora certa para aproveitar a primeira oportunidade e provar seu valor. A Titânia era um alvo ainda mais fácil. Maergron havia subestimado os sentimentos dela. Sob seu comportamento frio, havia um medo profundo de perder a pessoa que a fazia se sentir mais do que um monstro sedento por poder. Ela faria qualquer coisa para proteger o Zouvo, mesmo que isso significasse comprometer a missão ou a segurança de seus companheiros. A fraqueza dos Nagas era inerente à sua espécie e, em vez disso, sendo evoluídos de uma criatura de sangue frio para uma de sangue quente, os Nagas eram submetidos a severas mudanças de humor. Ao manipular os outros, o Chapeuzinho Vermelho deixaria Nana ressentida com seus companheiros e destruiria seu trabalho em equipe.
As sementes da destruição já estavam lá, plantadas muito antes de o Conselho ter enviado os membros da Mão do Destino atrás de Maelgron. Ele só precisava fazê-las florescer. Depois, havia o Tiamat. Maelgron ainda podia ouvir a voz do vazio ecoando em seus ouvidos. Ele ainda podia sentir o toque do vazio enquanto os tentáculos negros inundavam seu corpo e o comiam por dentro. Que porra é essa coisa? Ele estremeceu ao lembrar do confronto. As sementes da destruição já estavam lá e Maelgron estava preocupado que houvesse uma para ele também, esperando o momento certo para florescer. Quando a energia mundial estava perto de restaurar o equilíbrio no túnel, o grupo retomou seu avanço. Os despertos se recuperaram completamente usando suas técnicas de respiração, enquanto os Eldritches mordiscaram o jardim. Eles não conseguiram suportar todo o fluxo de energia do mundo, mas algumas gotas foram mais que suficientes para saciar sua fome. Lith fez o mesmo, usando seu lado abominação para sondar o Garden e ver quanta energia ele poderia absorver de uma vez sem se machucar. Ele já havia usado sua técnica de respiração várias vezes em solos e queria preservar o que restava. Felizmente, a comida lhe deu nutrientes e a energia do mundo fez o resto, limitando a quantidade que ele tinha que comer apenas o suficiente para se recuperar dos ferimentos. Com Solos ainda se recuperando dentro do anel de pedra, a formação teve que ser ajustada. Agora Lith andava no meio, com Zoret na frente dele e Bitra atrás para cobrir ataques de todas as direções. O Tiamat tinha os braços livres e Ragnarok na mão, mas o suporte da asa ainda impedia seus movimentos. De repente, Strider levantou a mão em punho fechado, o sinal para parar. Tem algo errado aqui. Ele disse através do link mental. Há muita umidade no ar e muito musgo nas paredes. Uma rápida saraivada de balas escuras fez tudo murchar até que as paredes rochosas ficaram estéreis. A ameaça era muito óbvia e livrar-se dela era muito fácil. Alguma ideia? Ele perguntou. Zoret lançou sua combinação de conjuntos de detecção da boca, mas, além dos membros de seu grupo, não havia magia nem ninguém em um raio de 100 metros. Eles retomaram o avanço, mantendo a guarda alta e amaldiçoando o jardim. Com tanta energia mundial ao nosso redor e aquele maldito dispositivo, o aprendiz de sombra de Limbel pode cronometrar seus feitiços com perfeição. Só porque não há nada agora, não significa que não haverá nada um segundo depois. O Zulvo pensou e ele estava certo. O jardim tornou os pedaços de terra férteis e destruir o musgo só os fertilizou. Videiras farpadas brotaram das paredes e chicotearam os intrusos de todos os lados. A energia do mundo carregava mais do que os feitiços de luz de Maelgron, ela também carregava suas sementes. As videiras cresceram mais rápido do que os despertos conseguiam detectá-las, crescendo em tamanho e comprimento até que se igualassem a uma jiboia. Capítulo 2998 Jardim Interior, Parte 2 Ao meu sinal. Lith disse sem mover o músculo ou assinar um feitiço. Marque. O medo de Tiamat se espalhou, inundando a energia do mundo e os pedaços de terra com a assinatura energética e a força de vontade de Lith. Isso causou uma ondulação nas correntes de mana do jardim que os ouvidos não conseguiram prever, embaralhando todas as suas leituras. Por um momento, Maelgron ficou cego. Ele não conseguia perceber seus inimigos e os ouvidos só lhe davam estática enquanto se adaptavam à interferência. Por um momento, as videiras farpadas ficaram sem direção e isso foi o suficiente. Os despertos desviaram facilmente do ataque inicial e exploraram a paralisia das videiras para destruí-las de uma só vez. Lith não se moveu, deixando Bitra bloquear os ataques direcionados a ele, se concentrando em manter os pulsos de medo de Tiamat curtos e irregulares. Aposto que os ouvidos de Menadion podem ler meu fluxo de mana também, mas apenas se ele durar o suficiente para se tornar outra corrente no jardim. O artefato não pode prever onde e com quanta força eu vou jogar uma pedra na energia do mundo. Além disso, se eu puder minar a confiança do filho da puta em seu trunfo, ele pensará duas vezes antes de tentar escapar. Ele pensou. Que porra foi essa? Maelgron chegou quando os orelhas restabeleceram a conexão com o túnel e a situação já estava resolvida.
Os membros da Mão do Destino retomaram seu avanço e não havia mais nenhum pedaço de chão por um longo tempo. Pior ainda, os intrusos aprenderam o truque e não cairiam nele uma segunda vez. Isso não faz sentido. O mestre Parek tinha os ouvidos desde que foram forjadas e nenhuma vez elas apresentaram defeito. O Chapeuzinho Vermelho lançou seus melhores feitiços de forjaria, tentando encontrar uma explicação, mas sem sucesso. Foi só azar ou eu sou amaldiçoado? Ele olhou ao redor do laboratório, mas não havia ninguém na sala com ele. Mestre Parek, me desculpe por matá-lo. Você me deu tudo e eu joguei na sua cara como o pirralho estúpido que sou. Por favor, me perdoe. Não havia ninguém ali, além dos fantasmas criados pela sua própria consciência culpada. Belo truque, irmãozinho. Zoret disse. Gostaria de poder fazer isso também. Obrigado. Lit respondeu. Não baixe a guarda. Estamos chegando perto. Embora o túnel parecesse continuar para sempre, de acordo com os olhos, havia apenas algumas centenas de metros entre o grupo e sua marca. O Dragão das Sombras confirmou as leituras de Lit. O cheiro de Maergron ficava mais forte e fresco a cada passo que davam. Solos? Bitra perguntou, assustado pela imobilidade prolongada do feixe membranoso. Estou bem agora. Obrigada. Ela acordou por um tempo, seu corpo havia se recuperado completamente e sua força estava de volta ao seu auge. Sem o fardo de manter o corpo de Solos unido, a torre havia recorrido ao jardim para consertar o dano e repor sua mana. Ela ainda não havia saído apenas porque queria preservar sua força e cuidar dos olhos de Lit até que ele precisasse de sua ajuda. Strider ainda achava o relacionamento deles estranho, beirando o assustador. Depois de testemunhar o cuidado que Lit tinha por Solos, o carinho com que ele falava de sua esposa e filha, e ele salvando os jumentos da Mão do Destino, no entanto, o Zouvo estava disposto a admitir que estava errado. Abominações não são apenas monstros, ele pensou. A maneira como Bitra cuida do Dragão das Sombras e Solos, um completo estranho, prova que Veren não é apenas uma exceção. Quando a missão terminar, tenho que dar a eles um pedido de desculpas adequado. Mais uma curva para a direita e de repente eles puderam ver o fim do túnel. A passagem se abria em uma caverna subterrânea tão grande que eles não conseguiam ver o fim dela e com seu teto abobadado com mais de 200 metros de altura. Pelo menos, essa era a melhor estimativa deles, já que a camada superior da caverna estava eclipsada pelo que parecia um céu estrelado multicolorido. A energia do mundo era tão densa que tomou forma semifísica em nuvens das 6 cores elementais. Às vezes, os diferentes fluxos se misturavam, criando aglomerados brilhantes de um elemento cercado por outro elemento diferente e mais esparso, dando a impressão de que o sol brilhante, porém pequeno, brilhava por trás de uma nuvem. O fluxo elemental se movia pelo teto como se fosse carregado por um vento invisível. Os membros do grupo de Lit sabiam que estavam no subsolo, mas o espetáculo lhes dava a ilusão de terem pisado em um amplo espaço aberto. As nuvens elementais iluminaram a caverna tão brilhante quanto o dia, revelando a estrutura majestosa do templo. Ele foi construído com magia da terra da rocha da própria caverna. O templo não tinha o formato de um zigurate da terra e era esculpido em um único bloco de pedra. Era composto de 10 andares retangulares, um em cima do outro, os de cima menores que os de baixo, formando o que parecia uma escada para gigantes alcançarem o céu. Cada andar não mostrava nenhum sinal da mão de construtores e suas paredes retas eram perfeitas demais para terem sido cortadas por uma mão mortal. Toda a estrutura foi projetada por um gênio e construída por um ou mais magos poderosos, canalizando o poder do geyser de mana. O templo era cercado por uma vegetação luxuriante que parava a poucos metros do túnel de onde Lit e os outros haviam emergido. Mesmo da entrada, eles conseguiam ver pelo menos mais 5 túneis que começavam em um ponto diferente, mas levavam ao templo. O verde cobria o chão da caverna e cada um dos níveis do zigurate, dando a ele o formato de uma pirâmide. Havia lagoas de água por toda parte, arbustos de flores e árvores de todas as espécies crescendo no templo e ao redor dele. Essas são lotos dálias.
Strider apontou para um feixe de plantas aquáticas em um lago cujas flores tinham pétalas violetas grossas como uma flor de lótus, mas tinham o formato de uma dália. Elas são uma visão muito rara em Zima e não deveriam crescer em nenhum outro lugar. E esses são os dentes de dragão do Império. Zoret olhou com espanto para as flores fofas que pareciam um dente de leão da terra, mas eram oblongas como um focinho e com duas pétalas vermelhas retas que lembravam chifres logo atrás delas. Eles só crescem em nossas montanhas mais altas. Como diabos eles foram parar em uma caverna subterrânea no reino? E as rosas da lua de Verendin? Bitra virou a cabeça de Zoret em direção a uma flor de arbusto cheia de rosas brancas como a neve com pétalas grandes e planas dispostas em um círculo quase perfeito. Ou os pássaros do sol de Giera. Eram campânulas laranja brilhantes com 2 pares de pétalas cada. Um par era curvo, dando a impressão de asas abertas, enquanto o outro era reto como uma flecha, dando-lhes a aparência de um pássaro voando. E essas são orquídeas de fogo. As flores favoritas da vovó. Elas pareciam orquídeas, mas eram vermelho carmim e brilhavam no escuro. O povo do deserto de sangue amava as orquídeas de fogo e as fizeram o símbolo de seu overlord porque elas só cresciam perto de uma fonte de água. Durante a noite, sua luminescência era visível de longe, guiando os viajantes perdidos para a salvação. Continua no próximo vídeo.